Olá, um ótimo dia para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Vamos aqui dar continuidade ao estudo da Palavra do Senhor. Hoje, o estudo vem do capítulo 15 do livro do profeta Ezequiel. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 15 e também convido você a participar da pregação do Evangelho, compartilhando essa mensagem nas suas redes sociais. Vamos a uma oração? Curve a sua fronte, por favor, onde você está, e vamos ter uma palavrinha com Deus. Pai eterno, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, Pai de amor, mais uma noite de repouso o Senhor nos concedeu, estamos vivos mais um dia, estamos aqui para louvar e agradecer o teu santo nome. Que o Senhor possa nos dar o entendimento da tua palavra agora e que possamos tirar aproveito dela, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 15 do livro do profeta Ezequiel vai falar aqui sobre algo que os judeus conheciam muito bem. O título da mensagem de hoje é A Videira Inútil. Forte isso, né? A Videira Inútil. Então, olha aí para a sua Bíblia no capítulo 15, versículo 1, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, por que mais é o sarmento de videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Verso 4. Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consomem o fogo, e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não serviria ou não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Forte. Queridos, Ezequiel, a partir do capítulo 15, capítulo 16, ele vai usar aqui algumas expressões muito particular que estava muito relacionado com a aliança de Deus com o seu povo. Quem era o povo de Israel? O povo de Israel não era nada, era um povo insignificante. Deus é que tinha tornado aquele povo uma grande nação. E na época de Davi, na época de Salomão, eles se tornaram uma nação muito grande, e eles deram, sim, frutos, testemunharam para outras nações a respeito do Deus vivo. E eu quero ler aqui algumas coisas para vocês. E o Senhor sabia muito bem que os anciãos, lembra que os anciãos, eles iam até Ezequiel para saber sobre a palavra de Deus, para saber se Deus tinha alguma palavra para dar? Não é que eles estavam confiando tanto assim em Ezequiel, eles aceitavam sim Ezequiel como um profeta, mas eles não confiavam na palavra que saía da boca de Ezequiel. No entanto, a Bíblia vai chamar eles de idólatras, a Bíblia vai chamar eles de tantas coisas, né? E Ezequiel era apenas para eles mais um religioso, talvez um artista religioso, coisa assim. Nessas três parábolas que ele vai contar aqui sobre a figueira verdadeira, ele vai falar aqui sobre a videira, desculpa, a videira, ele vai falar aqui sobre a esposa infiel, ele vai falar aqui também sobre os ramos de uma árvore, isso não só no capítulo 15, mas no 16, no 17, ele vai falar essas coisas. Essas figuras e parábolas não apenas descreviam o pecado do povo, mas também declaravam o terrível juízo que estava para cair sobre eles. Então, Deus não só falava com o povo a respeito do pecado deles, mas falava também a respeito do juízo que cairia sobre eles. Os falsos profetas, tanto em Jerusalém, quanto também aqueles que existiam lá na Babilônia, sempre davam a eles mensagens
de esperança, dizendo a eles que não, Deus tinha com eles um pacto e Deus não quebraria esse pacto. Deus tinha uma aliança com eles e Deus não quebraria essa aliança. Em algum momento, queridos, Deus quebrou o pacto que fez com eles? Claro que não. Quem quebrou o pacto com Deus foi o homem, foi o ser humano que quebrou o pacto com Deus. Então, Deus agora está apenas cumprindo o acordo que foi estabelecido dentro da aliança. Bênção e maldição. Bênção enquanto eles se mantinham fiel. Maldição, eles atrairiam para eles quando Deus os abandonasse. Ezequiel usou exatamente essas três figuras para ensinar a nação que o Senhor estava julgando o seu povo, justamente pelo fato de ter com eles um relacionamento especial de aliança. O privilégio que eles tinham como uma nação escolhida traria para eles grandes responsabilidades, eles aceitaram essas responsabilidades, mas, infelizmente, eles quebraram o pacto, eles quebraram a aliança com Deus. A videira inútil é o título da nossa mensagem, mas o que essa mensagem vem na sua mente? Vem ali o capítulo de João, capítulo 15, o livro de João, capítulo 15, quando Jesus diz que ele é a videira verdadeira e os discípulos eram os ramos, ou seja, os discípulos sem a videira, os discípulos sem estar ligados à videira, eles não poderiam produzir frutos. Apocalipse, capítulo 14, também fala ali sobre a falsa videira. Apocalipse fala da videira de um símbolo de gentia. Contudo, a figura da videira também ela é aplicada em várias ocasiões no Antigo Testamento, em Salmos 80, em Isaías 5, em todos esses capítulos e versículos, a Bíblia vai falar ali como que Deus usaria a igreja como uma videira, e a videira que produziria frutos. Então, ao estudar as referências que estão ali, nós descobrimos que Israel era uma videira humilde. Lá no Antigo Testamento, no início, a videira que era Israel, eles eram um povo humilde, um povo simples, mas quando foi se engrandecendo, eles se tornaram orgulhosos. Infelizmente, foi isso que aconteceu. E no tempo de Salomão, Salomão casou com tantas mulheres e atraiu para dentro do povo tanta idolatria que ele dividiu o reino de Deus, que dividiu o povo de Deus. 10 tribos se chamaram tribos do norte, onde Samaria era a capital, e 2 tribos, Benjamim e Judá, se tornaram a tribo de Judá, Jerusalém como capital. E, infelizmente, o povo se tornou idólatras, adoraram a ídolos e participavam das práticas pecaminosas das outras nações, queridos. A contribuição de Ezequiel para a história da videira é mostrar que ela é absolutamente imprestável se não produzir frutos. Se uma árvore torna-se inútil, pode-se pelo menos cortá-la e fazer algo com a sua madeira. O que fazer com a madeira de uma videira ou de uma vinha? O que fazer com aqueles ramos? O que fazer com aqueles galhos secos? Serve para estaca, pelo menos? Serve para queimar no fogo? Infelizmente, nem para isso servia. Servia apenas para uma coisa: queimar no fogo e queimar de uma vez. Se a madeira era inútil antes de ser atirada ao fogo, e ainda mais imprestável depois de chamuscada, depois de queimada, o que serviria aquela madeira? Nem para cinza prestaria. Então, presta bem atenção que Deus está falando para Ezequiel, usando os lábios de Ezequiel. Deus está falando assim, sabe? Se vocês fossem uma madeira, talvez prestaria para alguma coisa. Nem madeira vocês são. Vocês não prestam para nada. Vocês me abandonaram, e Deus está dizendo, eu estou abandonando vocês. Quando Deus tirou a mão de cima do seu povo, eles perceberam, em várias outras ocasiões, nações invadiram, o Egito havia invadido Jerusalém, outrora, antes desse episódio do ano 605, quando Nabucodonosor invade a primeira vez, no ano 597. Todos esses momentos foram apenas chamuscadas, mas em 586, quando Nabucodonosor invade pela última vez a cidade de Jerusalém,
Ele invade e destrói a cidade de Jerusalém. Ele taca fogo em tudo, tudo é queimado, tudo é destruído, queridos. E sabe o que ficou na cidade de Jerusalém? Apenas uma cidade desolada que não servia mais para nada. Eles tinham orgulho de falar que o templo era a sua segurança, tinham orgulho de falar que o Deus de Israel era a sua segurança. Eles falavam de Deus, mas no fundo, viraram as costas para Deus. Não bastava apenas falar de Deus, eles tinham que viver isso. Nós hoje, queridos, somos apenas ramos quando nós estamos ligados em Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira. Devemos aprender essa lição, queridos. Nós, às vezes, nos sentimos orgulhosos de sermos chamados de cristão, mas o Cristo realmente faz parte da sua vida? Você realmente é obediente à palavra, a ponto de realmente ser uma videira verdadeira? Você está produzindo frutos? O que é dar frutos? Dar frutos é ver pessoas sendo convertidas ao Evangelho através da sua vida. Esses são os frutos que Deus espera de cada filho dele, daquele que se diz cristão. Jesus Cristo, ele já poderia ter voltado, queridos. Ele ainda não voltou, porque a sua videira não dá frutos. Tem igrejas por aí que se orgulham de 10 pessoas serem batizadas por ano. Tem locais por aí que batizaram 2, 3 pessoas no ano. E ainda se orgulham de ser chamado de cristãos. A Bíblia diz que o ramo que não dá fruto, Deus vai lançá-lo fora. Quando Deus usa a boca de João Batista, no capítulo 3 de Mateus, ele diz que a videira que não dá fruto, ela é cortada e jogada fora. E Deus pode suscitar das pedras filhos de Abraão. Vou falar uma coisa para vocês. Há um pensamento de John Wesley que diz assim: Senhor, é uma oração que John Wesley fazia. Senhor, ajuda-me para que minha vida não seja uma vida inútil. Essa deve ser a minha oração e a sua oração. A minha oração hoje é: Senhor, ajuda-me para que a minha vida não seja uma vida inútil. E que a sua oração também possa ser essa. Ore a Deus, clame a Deus, para que a sua vida seja uma vida de frutos, para honrar e glorificar o nome do Todo-Poderoso. Amém.